Sejam todos bem-vindos à nossa série devocional Perguntas que Jesus Fez, nosso episódio 7. Eu quero orar com você e depois nós vamos dar um início então ao nosso devocional. Pai de amor, te louvamos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, pela paz em nosso coração, em saber que Tu és um Deus que não nos deixa só. Abençoa esse tempo de meditação na Tua Palavra, que sejamos, Pai, enriquecidos pelo Teu Espírito, pela Palavra do Senhor que é viva e eficaz e que venha trazer conforto, encorajamento para as nossas vidas em um tempo tão difícil como este que nós estamos vivendo. Abençoa nossos irmãos amados, queridos que estão nos acompanhando em suas casas, que todos nós juntos possamos ter um tempo precioso, enriquecedor, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler então com você nessa noite o texto que está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. O contexto aqui de Mateus 14 é a primeira multiplicação dos pães. Então, os discípulos estavam bem atarefados, atendendo a multidão, e depois de um longo dia de ministério de Jesus realizando milagres, os discípulos, eles pedem a Jesus que despeça a multidão, e Jesus diz, não, vamos nós mesmos alimentar a multidão, e tudo aquilo acontece, o milagre acontece, e depois de um dia exaustivo, Jesus ainda se retira para orar, e pede aos seus discípulos que atravessem o mar da Galileia. Mas lembre-se que o contexto aqui é a primeira multiplicação dos pães. Então vamos ler a partir do versículo 22, Mateus 14, a partir do 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E essa é a nossa pergunta de hoje. Homem de pequena fé, por que você duvidou? A fé leva as pessoas a fazerem coisas incríveis, mas a falta de fé também leva as pessoas a ficarem estagnadas, a se sentirem impotentes e viverem uma vida cheia de temor, de medo. Interessante que a fé nem sempre ela é gerada em nós a partir daquilo que nós podemos ver, a partir das circunstâncias que nós podemos viver ou constatar. Ouvimos algumas pessoas dizerem assim, só acredito vendo. Lembra de Tomé? Tomé disse isso, se eu não ver ele, se eu não tocar nele, eu não crerei. Algumas pessoas dizem isso, só acredito vendo. Mas nem sempre elas acreditam apesar das provas. Nem sempre elas acreditam apesar dos fatos estarem ali diante dos seus olhos. Principalmente quando se trata de coisas espirituais. Então lembre-se que o contexto aqui foi de um milagre. Os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos viram Jesus pegar poucos pães e poucos peixes, dar graças e multiplicar
aqueles poucos pães e peixes ao ponto de alimentar milhares de homens, sem contar mulheres e crianças. Os discípulos viram tudo aquilo. Mas logo em seguida, Jesus confronta a fé de Pedro, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Durante a travessia, então, do mar, os discípulos lutam contra uma tempestade, o vento os leva para uma direção contrária, e já estavam com medo da tempestade, e durante a madrugada eles veem um vulto vindo em direção deles, eles ficam mais apavorados ainda, o vento, as ondas encobrindo sua visão, eles ficam achando que Jesus é um fantasma, e Jesus diz: sou eu, não tenham medo. Mas Pedro, ele não acredita, ele diz: permita-me que eu vá até você, então crerei que tu és Jesus, o Cristo. E Jesus permite que ele vá até ele. Jesus permite que Pedro ande até ele. Mas uma coisa interessante acontece aqui. Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Mas ao olhar para o lado, para os lados, ao desviar os olhos de Jesus, ele começa a ter medo novamente e começa então a afundar. Nesse momento, Jesus imediatamente estende a sua mão, socorre Pedro e faz a pergunta: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa é uma pergunta para mim e para você. Nós somos homens e mulheres de pequena fé e duvidamos. Mas Jesus pergunta para mim e para você: por que você duvida? Por que eu duvido? Porque duvidamos de quem Ele é e do que Ele pode realizar. Mas eu acredito, meus queridos, que quando Jesus diz a Pedro: por que você duvidou? A dúvida de Pedro, ou a pequena fé de Pedro, não é naquele momento apenas que ela está acontecendo. Eu posso entender que a fé de Pedro é uma fé pequena, fraca, que não resistia às provações. Porque Pedro viu Jesus poucas horas antes multiplicar os pães e os peixes, e fora outros milagres. Então, essa pequena fé de Pedro não se dá naquele momento do mar, do barco. Ela vem se estendendo desde sempre. Pedro, ele tinha uma fé pequena, uma fé fraca, uma fé vacilante e uma fé que não resistia às provações. Será que é diferente de mim e de você? Não é. Será que nós não faríamos a mesma coisa se estivéssemos no lugar de Pedro? Eu acredito que sim. E esse cenário na vida de Pedro é um cenário comum na vida de todo Israel. Lembra quando o povo sai do Egito, vendo os milagres de Deus no deserto, tudo aquilo que Deus fez, ainda assim aquela geração não entrou na terra prometida devido à sua incredulidade. Então não é estranho nós encontrarmos em Pedro ou em outros essa mesma pequena fé, e nem mesmo em nós. Nós nos deparamos com situações em que nossa fé, ela é vacilante. Então, além de pequena e fraca, a fé de Pedro era vacilante. Ele foi capaz de andar por sobre as águas por um instante, mas logo vacilou e afundou. Então, essa história nos ensina que mais necessário que ver para crer é a confiança naquele que faz o milagre acontecer. Nem sempre Jesus vai realizar milagres, mas a fé que Ele pode realizar e a certeza de que Ele tem poder de nos socorrer, isso é suficiente para nos manter encorajados e firmados nele. Então, crer em Jesus, independente do que Ele faz, resulta numa fé verdadeira, pela qual jamais duvidaremos daquele que nos diz: coragem, sou eu, não tenham medo, como está escrito aqui no versículo 27 diz: mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de crise, um tempo de fé sendo provada, e muitas vezes nossa fé ela é reprovada. Mas mesmo que Jesus não abrevie esses dias de morte, mesmo que Jesus não
evite que pessoas percam o emprego. Não é isso que eu quero. Mesmo que Jesus não acalme essa tempestade na hora que a gente queira. Mas é o mesmo Jesus que diz: coragem, sou eu, não tenho medo. É o mesmo Jesus. Independente do que ele faça, dentro do meu tempo ou não, ou do seu, ele continua sendo este que diz: coragem, sou eu, não tenho medo. A tempestade pode durar por muito tempo, mas é esse Jesus que está conosco, no meio da tempestade ou acalmando a tempestade. Mas é o mesmo. Por isso que a nossa fé não pode se basear apenas no que Jesus pode fazer, mas em quem Ele é. E no conforto que essa certeza de quem Ele é nos traz. Saber que Ele está conosco em meio à tempestade, dure o tempo que ela durar. Essa é a certeza que nós podemos ter. Que não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. Amém? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Agradecer a todos que estão acompanhando nessa noite. E se não houver, a gente vai encerrar aqui. Então, eu quero agradecer a Samira, que sempre nos acompanha, a Ju também. Com certeza, Samuel está junto com a Samira, Alexandre e as crianças com a Ju. Vamos ver aqui. Francisco Nunes, irmã Osélia, Deus abençoe vocês. A Sani, com as minhas filhas também em casa. Aline, também sempre com a gente. Aline, um abraço à família. Saudade aí dos bochechudinhos, do Lucas. Cristina, a Pati, que Deus abençoe vocês ricamente, a paz. Júlio Guilherme, a Ceissa, Cidinho também, com certeza. Paz do Senhor, amados irmãos, amém. A paz, Sanilde, também sempre com a gente. Sanilde, obrigado. Um abraço à família. Se o Jefferson estiver aí do lado, um abração nele, nas crianças. Pedro, Esther. Conceição Cidinho, manda beijos para todos. Muito bem. Aqui. Jussara também. Aline, Sanilde, ok. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Parece que tem alguma pergunta aqui. A Samira coloca um comentário, também uma pergunta. Os discípulos tiveram o privilégio de andar lado a lado com o Mestre. Presenciaram muitos feitos e, mesmo assim, diante da prova, eles vacilaram. Essa atitude acontece porque ainda não tinham o Espírito Santo? Ou era apenas falta de fé mesmo? Eu acredito que era falta de fé mesmo. Até porque, lembra que Jesus elogiou alguns personagens na caminhada dele, dizendo: nunca vi tamanha fé em Israel. Parece que um centurião, não é, que pede para Jesus curar o seu servo, e ele diz: olha, Senhor, não precisa ir na minha casa, porque eu também tenho soldados às minhas ordens. Eu digo, vai, ele vai, eu digo, vem, ele vem. Então, se o Senhor apenas der uma palavra de ordem, meu servo vai ficar curado. Aí Jesus diz: olha, eu nunca vi em todo Israel tamanha fé. Então Jesus elogiou a fé de muitas pessoas. E naquele momento elas não tinham o Espírito Santo, né, regenerador, mas tinham fé naquilo de que eles haviam sabido sobre Jesus. Então, eu creio que não é por falta da habitação do Espírito Santo que eles vacilaram, mas porque eles estavam ainda construindo essa identidade de Cristo em seus corações. Eles não estavam enxergando Jesus realmente profundamente como Deus, o Filho de Deus, né, o Todo-Poderoso. Eles estavam vacilando ainda nesse sentido. Então, eu creio que não é por falta da habitação do Espírito, mas porque a fé deles ainda não estava totalmente firmada na identidade de Jesus. Muito bem. E nós também, não é? Nós que temos a habitação do Espírito Santo hoje, a gente ainda duvida, né, de tantas coisas. E é normal. É da fraqueza, né, do ser humano. Mas muito obrigado pela sua pergunta, Samira. Ana está com a gente também. Fábio, Deus abençoe a vida do casal.
A Sane, isso mostra que somos pequenos e fracos, exatamente. Nossa força, na verdade, é dele, amém. Como a Aline coloca aqui. A Jussara. É importante termos a certeza que Deus está conosco na tempestade e também quando tudo vai bem. É verdade. Toninho Vale, obrigado pela sua presença, boa noite a todos. Embora Pedro afundou, mas ele foi o único que saiu do barco. Pedro, ele era bem dado, não é? Ele era impetuoso, assim, ele despojado, corajoso. Muito bem. Irmão Antônio, está por aqui, deixa eu ver. Queridos, que bênção a sua participação nessa noite e que essa meditação, esse pequeno devocional nos faça crescer. Pergunta difícil. Se Jesus perguntasse para mim e para você, naquela situação específica da sua vida, da minha vida, por que você duvidou? Essa pergunta deve não nos envergonhar, mas nos encorajar a não duvidar. Né? Saber que Ele é Deus, Todo-Poderoso, e Ele pode todas as coisas. E mesmo que não realize o milagre que nós desejamos, Ele é aquele que diz, coragem, sou eu, não temas. Ter um Deus desse ao nosso lado, a presença dele constante conosco, vale mais do que tudo. Já é confortador para mim. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu acho que tem mais algum comentário da Samira. Hoje, lendo as parábolas, conseguimos entender o que Cristo queria nos ensinar, mas os discípulos não compreendiam. Exatamente. Os discípulos não compreenderam muitas coisas. Nós temos uma vantagem muito grande de pegar o cenário completo, né? Os discípulos pegavam pequenas cenas. Nós temos a peça inteira. Nós temos todo o cenário montado, nós podemos ver, rever várias vezes. Os discípulos não. Eles estavam vivendo aquilo, um acontecimento atrás do outro, e sem tempo, às vezes, de mastigar, de meditar, de realmente avaliar profundamente o que é que está acontecendo. Nós somos privilegiados. Podemos ter todo o cenário e rever e meditar em tudo isso. Essa atitude reflete a falta do Espírito Santo? Também acredito que não. Da mesma forma que eles, mesmo não tendo a habitação do Espírito Santo, podiam expressar uma fé, como eu falei que Jesus elogiou a fé de algumas pessoas. O fato de ter o Espírito Santo também não nos garante que seremos sempre vitoriosos na fé, que não fraquejaremos na fé. Então a gente pode lembrar de vários personagens, né? O próprio Elias, no Antigo Testamento, que entrou em desespero, o próprio Davi, o próprio Paulo também, quando ele diz que da vida desesperamos, quando ele estava passando por grandes lutas e aflições. E para ele que Jesus diz, a minha fé se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não é por falta também do Espírito Santo. Muitas vezes nós, alguma fase da nossa vida cristã, a gente está alimentando mais a carne do que o Espírito, então a gente vai passar por dúvidas, crises de fé. E tem muita gente que, quando entra numa crise de fé, e dependendo de como ele está na sua vida com Deus, ele não supera essa crise. Não supera, abandona a fé. Amém. Obrigado pela sua presença. Eu vou encerrar aqui o nosso tempo de hoje. Que Deus abençoe e obrigado por estar conosco, nos acompanhando. E até a próximo devocional, Perguntas que Jesus fez. Boa noite, queridos irmãos.